Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Espero que esteja tudo bem com você. Bora para a palavra do Senhor nesse dia para te dar força, vigor, para você fazer tudo que você precisa. Então bora para a palavra de hoje. Em Isaías 43, a partir do verso 18, fala assim: esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Livro de Cantares, capítulo 2, verso 11, fala assim: veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. No livro de Colossenses, capítulo 2, verso 6, fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos até aqui. Hoje, para poder compartilhar com vocês a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu trouxe algumas sementes de gergelim aqui para representar a semente. E a semente, ela é tão pequena que quase vocês nem vão conseguir ver, talvez no vídeo. Mas talvez você se sinta assim nesse dia, pequeno. Ou que a promessa que Deus te fez não combina com o seu cenário. É muito impossível para você viver aquilo que Deus te prometeu. Às vezes Deus, Ele coloca no meu coração coisas tão impossíveis ao meu cenário, porque normalmente aquilo que Deus vai prometer realmente não vai combinar. E talvez você se sinta pequeno, assim como esse grão de semente de gergelim aqui. Esse processo que você está passando, que você acha que você está sendo esquecido, que você não está no lugar que você gostaria, mas é o lugar que Deus tem para você. Esse lugar normalmente traz muito incômodo, traz muitas frustrações, porque a gente quer viver algo que a nossa carne deseja, mas o Senhor, Ele chama a gente para fazer coisas que realmente não está combinando com o cenário. E quando Deus Ele nos promete algo, realmente a promessa parece que vai levar muito tempo pra gente poder viver aquilo. Mas uma coisa que eu gosto sempre de trazer aqui nos vídeos é que às vezes algumas promessas que o Senhor vai fazer pra você, elas vão ter um processo longo, às vezes o processo vai ser mais curto, porque são estações. Teve estações que Deus Ele me fez promessas e no mesmo mês Deus me prometeu e aconteceu. Teve promessas que Deus fez num ano e passou 5 anos e nada aconteceu ainda. Teve promessas que Deus falou e conta 6 meses, aconteceu. Eu não sei o cenário que você se encontra diante da promessa que Deus te fez. Não importa a semente que você tem depositado na tua mão. Pensa assim, a semente que você tem depositado na tua mão é aquilo que Deus te prometeu. Eu limpando a frente da minha casa e eu me deparei com um pezinho de fruta que eu mesma cuidei e cultivei. É tão gostoso quando a gente cultiva algo e a gente vê dar fruto, não é? Eu não sei se você já teve essa experiência de cuidar e cultivar de uma planta e você vê ela dar um resultado incrível, uma flor linda, ou um pezinho de fruta das acerola, das pitanga, da jabuticaba. É a coisa mais linda e abençoada que existe. E como não ver Deus nisso, né? Quem cuida de um pezinho de fruta, a gente sabe quantas estações tem que passar. E às vezes no inverno tá ali sem nenhuma folha, tá firme e forte, você tá ali cuidando, adubando, regando. Chega o tempo também da poda, você vai lá, poda, corta, fica coisa mais horrorenta, o pezinho de fruta. E às vezes a gente tá ali cultivando, cuidando e a gente não consegue enxergar o resultado daquilo. A gente às vezes tem pressa para colher o fruto, sendo que a gente está passando pelo processo. E é isso que Deus colocou no meu coração e eu creio que Ele vai falar no teu coração também. Às vezes a semente, que é a promessa, ela vai levar um tempo para se desenvolver. Não vai ser de um dia para o outro. E você vai ter que permanecer no mesmo lugarzinho ali para receber aquilo que Deus tem para você. Vai ter horas e estações que Deus vai mandar você sair, mas vai ter horas e momentos que você vai ter que tá ali, ó, findado no mesmo lugar. E aonde é esse mesmo lugar? Na palavra. Não tem como. Não tem outro lugar para você sair, respirar, pegar um ar, voltar. Não. Para a sua semente ser desenvolvida, para a sua promessa crescer cada vez mais, linda, saudável, perfeita, tem que estar findada aqui.
Não tem outro lugar, não tem outra opção. Às vezes eu falo com Deus, eu falo, Deus, não dá pra acelerar o processo, não. Só que eu entendo que esse processo que eu passo hoje, que tem muitos questionamentos, muita coisa que eu perguntei ao Senhor e Ele não me respondeu, porque não é a fase nem o momento de eu ouvir. Então assim, às vezes Deus ele tá trabalhando em mim e em você. Não dá pra ter respostas aonde a gente precisa só estar sendo trabalhada por Deus. E o silêncio de Deus é um cuidado também. Então que nesse dia você possa esperar pelo momento certo que Deus tem pra você. É muito difícil quando a gente quer viver uma fase nova, quer ter algo novo e Deus fala, o novo vai acontecer a partir daquilo que você já tem. Fica no mesmo lugar que você se encontra. Fica no mesmo lugar que você se encontra. Continua buscando, continua fazendo, continua renunciando, continua jejuando, continua falando comigo, orando. E mesmo que nada mude ao seu cenário, permaneça. Permaneça, é aí que as suas raízes vão ser findadas cada vez mais no Senhor. É nele que você precisa tudo que você, as coisas que você mais quer e até as coisas que você menos queria viver, você só vai conseguir suportar se você estiver nele. Não tem outro método. Não dá para ter honra sem processo. Como que eu permaneço enquanto eu espero? Buscando. Enquanto você o busca, você cresce nele. Quanto mais você busca, mais entendimento você tem da palavra. Quanto mais você o busca, mais você consegue ter paciência para esperar o melhor de Deus. Porque quando você se afasta de Deus, você se afasta da vontade dele e você se enche com as distrações, com as coisas que o mundo te oferece, mais você tem raiva, mais você questiona, mais você começa a pensar e entrar num lugar de egoísmo, onde você fala, Deus, por quê? Por que o Senhor me abandona? Por que que é tudo tão difícil para mim? Quando você entra na presença de Deus, é como se você esquecesse as suas dores. É como se Ele colocasse um bálsamo sobre as suas feridas para você conseguir aguentar mais um pouquinho. E esse processo, eu já te falo já de imediato, não é fácil. Mas entenda que a melhor cura está em Deus. Quanto mais você vai para Deus, mais Ele te cura. Seja da raiva, seja da inveja, seja do ódio. Se alguém te traiu e você tem uma amargura dentro de você, já passei por processos desse tipo na minha vida, estações difíceis, de um inverno rigoroso, que é como se tivesse eu perdido tudo. Naquela fase, eu não conseguia encontrar uma esperança de dias melhores. E como eu tô falando do pé de fruta, da árvore, das flores, quando a gente passa no inverno rigoroso, normalmente as folhinhas, elas caem tudo, né? E era assim que eu me sentia com Deus. Parece que eu tinha perdido tudo aquilo que Deus tinha depositado em mim. Parece que tinha acabado. Era só silêncio de Deus, parecia que eu tava sozinha. Era só traição, só dor, só ódio, só raiva. E quanto mais eu sentia isso, mais eu queria me afastar. E Deus, Ele começou a trabalhar meu coração falando, vem pra mim. Porque se você não vier pra mim, você não vai suportar. O peso vai ser cada vez maior. Você precisa, para ser curado e tratado, estar na minha presença. Quando você está na minha presença, as suas raízes são findadas em mim. E quando a sua raiz está findada em Deus, não importa a tempestade, o inverno, a neve, não importa o que vai cair sobre você, você vai aguentar, suportar tudo. Nesse processo de espera, de muitas aflições, que suas raízes vão se aprofundando. Lembre-se, as estações te trarão marcas. Você já viu alguma estação mudar e as plantas, árvores permanecerem do mesmo jeito? Você já conseguiu passar por alguma estação e observar as florzinhas, as árvores ao seu redor? Aqui na minha rua, quando tá época de outono e inverno, tem uma árvore que ela cai totalmente as folhas, não fica nada. Parece que ela tá morta, parece que ela tá em período de dormência, porque de fato ela tá. Às vezes é isso que vai acontecer com você, às vezes é isso que vai acontecer comigo. Tem estações que não é fácil, porque não tem como a gente passar por tantas estações e a gente permanecer do mesmo jeito. Às vezes é coisas boas, às vezes é coisas ruins, e se você não estiver no lugar certo com Deus, você não suporta.
Então o que vai te fazer suportar é as suas raízes estar na palavra do Senhor. Porque pode vir o vento, pode vir a neve, pode vir a chuva, pode vir a tempestade que for. Pode vir tudo para poder te tirar do centro da vontade. Quando você tá na palavra do Senhor, a palavra te reveste, a palavra te levanta, a palavra te dá força para você fazer cada vez mais e mais, mesmo você não estando com vontade, a palavra vai te dar força. Enquanto a estação muda, Deus te treina no processo, aumenta suas capacidades e sua força. Não desvalorize seus processos. Se você ainda é uma pequena semente ou uma pequena muda, lembre-se, você está em crescimento. Por muitas e muitas vezes eu falava: Deus, eu me sinto tão pequena, eu me sinto tão pequenininha, sabe? Quando Deus ele me abriu a porta de emprego, de trabalhar com a internet, vinha muitos questionamentos. E por eu não ser como padrão de garota influenciadora, eu questionava muito eu mesma, diante das pessoas que vinham comentar e falar, e eu não tinha uma casca dura, sabe? Aquilo que a pessoa falava, eu engolia e rebatia aquilo dentro de mim e ficava, parece que remoendo. E conforme eu fui indo pro Senhor, Ele foi me curando e me tratando, eu comecei a entender que não adianta a gente se comparar, porque Deus ele vai permitir sim que você passe por marcas. É as marcas que vão te tratar, é as marcas que vão te aproximar de Deus. Mas lembre-se que essas marcas, elas são necessárias para você não esquecer da onde Deus te tirou e da onde Deus te leva. Às vezes você se sente pequena e inferior às outras pessoas. Às vezes você se questiona demais. Mas saiba que respeite, aprenda a respeitar esse processo, sabe? Às vezes você pensa que por ser uma pequena muda, você compara muito com as vidas das outras pessoas que estão um pouco mais elevadas, maiores do que você, ou estão na fase de dar flor, ou estão na fase do fruto. Então assim, respeite o processo. Não adianta você querer ultrapassar, sabe? Não tem como fazer igual o Mario. Eu adorava jogar a fase do Mario. E eu adorava também pular as fases que eu não gostava. Uma das coisas que eu detestava era aquelas fases mais difíceis que mexia com o meu nervo, sabe? Só que entenda que essas fases é as que vão te preparar para as outras mais difíceis, talvez, que você vai encontrar lá no futuro, lá na frente. Ah, então quer dizer que no futuro minhas coisas vão ficar mais complicadas do que já estão? Não, porque normalmente Deus ele tem um jeito de trabalhar com cada um. E teve coisas que hoje eu vivo que eu nunca imaginei viver. Se eu tivesse recebido coisas que eu recebi hoje de Deus lá atrás, eu não teria força e capacitação para fazer. Diante de tantas outras coisas que eu teria, diante do meu cenário de antes, eu não ia aguentar suportar. Então Deus ele sabe por que te dá ou por que te tira, no momento que tira e no momento que te dá. Então você só tem que aceitar. É difícil, é dolorido, mas aceite as marcas que o Senhor faz em você. Não tem outra maneira de ser curado e tratado apenas batendo de frente com aquilo. Não dá pra fugir. Se Deus tá mandando você enfrentar o diagnóstico, enfrentar seu casamento, orar pelo seu casamento, não, sabe? Porque seria muito mais fácil às vezes a gente, não quero mais, vou arrumar uma pessoa mais nova pra mim. Não quero, vou arrumar um outro relacionamento. Você vai ter problema com outro relacionamento. Não adianta a gente querer fugir. Eu vou sair desse emprego, eu vou me deparar com outros problemas no outro emprego. A gente tem mania de achar que, eu vou sair daqui porque eu vou arrumar algo melhor. Problema a gente sempre vai se deparar. É as marcas aonde a gente cresce, não tem como. Em João 15 fala: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Aquele que estando em mim que não dá fruto, o meu pai corta. E aquele que estando em mim, o meu pai poda, para que dê mais fruto ainda. Não tem como você ter frutos, receber a honra. O que eu gosto de falar, que é o que Deus sempre coloca no meu coração, o fruto ou a flor é a honra de Deus. Não tem como, às vezes a gente se depara por um vaso sem flor, totalmente feio, amarelado. A gente fala, nossa, que planta mal cuidada. O que é a honra da florzinha, da plantinha, vamos falar assim? É a flor. O que é a honra do pezinho de fruta? É o fruto.
Não tem como, gente, não dá pra gente poder ter um pezinho de uma acerola e não ter uma acerola pra gente colher, pra gente poder sentir o sabor daquele fruto. A honra daquilo que Deus vai te dar é a promessa. Não adianta você querer encontrar a honra em outras coisas, em outras pessoas, sendo que a honra que Deus te dá é muito valiosa, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, se você está passando pelo processo onde você não encontra nenhuma florzinha, nenhum frutinho na sua árvore, espera no Senhor, porque vai valer a pena. Os frutos nesse dia que você consiga entender que são aquilo que está à sua volta. É a sua família, é os seus filhos, é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu trabalho. Mesmo que ainda não é aquilo que você tanto sonha, mas esses são os seus frutos. É a sua família, os seus familiares, a sua saúde, a sua casa. Ah, mas eu não tenho a casa própria. Mas é aquilo que você tem no momento. Tenha gratidão de reconhecer os frutos que você tem hoje, para que lá na frente o Senhor possa te dar frutos ainda maiores. Então, se você está passando pelas dores, pelas marcas do Evangelho, permita que o Senhor pode você, não homens, mas o Senhor. Porque quando Deus, Ele te poda, às vezes a gente sofre diante da dor, do cenário, a gente quer fugir por causa da dor, mas essa dor vai te trazer muitas outras coisas melhores. Então, assim, a dor, ela vai te levar a ter mais frutos ainda. A palavra diz: você vai ser podado para que você dê mais fruto ainda. Então, simplesmente descanse no Senhor, espere esse processo, vai caminhando um dia de cada vez. Não pensa no amanhã não, porque se você pensar no amanhã você desiste. Pensa no hoje, no agora. Hoje eu tô fazendo, hoje eu tô buscando. O amanhã eu vou deixar na mão do Senhor. A hora que as misericórdias do Senhor se renovar, vai renovar dentro de mim tudo aquilo que precisa ser renovado, e eu vou buscar mais um dia, e assim eu vou fazendo um dia de cada vez. Eu não sei em qual estação você se encontra. O ano virou, nada mudou talvez em sua vida, e as promessas que Deus te fez talvez estejam esquecidas dentro de você. O inimigo da sua alma diz que já está tarde demais para você vivê-las, ou impossível de acontecer. Até porque já faz tanto tempo e parece que Deus me esqueceu e ainda colocou você de banco. Você já teve essa sensação? Que parece que Deus deixou você dentro do poço, ou sentado num banco, ou, sabe, dentro do guarda-roupa, dentro da gaveta. Por muitas vezes eu falava: Deus, tira eu de dentro da gaveta porque eu não aguento mais. Só que de que adianta a gente querer sair do lugar para viver outra coisa se a gente precisa ser tratado na área que Deus está mexendo? Não tem como pular de fase. Não é como um videogame, não é como às vezes a rede social, às vezes o YouTube que você tá ali assistindo. Ah, eu não quero mais assistir esse vídeo, eu vou pro outro. Não, com Deus é diferente. A gente precisa aguentar o processo pra gente poder chegar lá na frente e ser tratado de dentro pra fora, sem pular fase, sem pular etapa, porque Ele sabe o que é melhor pra você. Teve algumas vezes que eu senti que Deus parece que tava me deixando sentada num banquinho, só assistindo e acompanhando as promessas que eu queria viver, as promessas que Deus fez e colocou no meu coração naquele ano. E eu, sentada naquele banco, espiritualmente falando, eu via todo mundo viver aquilo que eu tava querendo viver. Sabe quando Deus ele te faz uma promessa e você acha que vai acontecer naquele mesmo instante ou naquele mesmo mês e as coisas não acontecem? E vai passando os meses, vai passando os anos, anos e anos vão se passando, e você sentada no banco só observando outras pessoas viver aquilo que você gostaria de estar vivendo, ou até essas pessoas receber aquilo que você tanto queria receber. A pior coisa é quando a gente senta nesse banco e fica olhando. Uma coisa que eu aprendi é que não dá pra gente sentar no banco e ficar observando as pessoas, porque você vai ter um questionamento, você vai começar a ficar com raiva, você vai ter raiva de Deus, você vai ter raiva de você vai ter raiva de tudo à sua volta. Então, uma coisa que eu tentei entender no processo, quando eu estava sentada no banco, olhar pra Deus. É difícil. É difícil quando você precisa fazer outras coisas, quando você quer viver outras coisas e Deus manda você olhar pra Ele. E eu falo isso, olhar é realmente olhar pra palavra, não é olhar pra aquilo que tá à sua volta. Porque se você olhar pro seu cenário, nunca vai estar satisfeito. Deus me faz promessas
eu me encho da palavra, eu me encho dele, tô com um louvor lindo, maravilhoso, tô louvando o Senhor no fundo do quintal da minha casa. E Satanás, ele é sujo. Ele não quer que você louve ao Senhor, que você tenha gratidão por aquilo que você já tem. Ele quer que você seja ambicioso e cada vez você queira mais e mais e mais, até não encontrar mais a presença do Espírito Santo dentro de você e você só ficar cheio do eu. E de repente aquilo que Deus tinha me prometido, outra pessoa estava vivendo. E eu apertou o coração assim, sabe? Na hora parece que encerra o louvor, aquele cântico que você tava ali com o Senhor. Parece que já vem aquelas coisas assim, tá vendo? Deus te promete que não acontece. E você vai permanecer? Você vai continuar? Você vai continuar perdendo seu tempo? Eu prefiro perder meu tempo naquilo que realmente vai me dar um retorno, que é buscar a presença de Deus, mesmo que eu não esteja vivendo hoje. A gente não tem que andar por aquilo que a gente não vê, a gente tem que andar por aquilo que a gente sabe que é Deus. Deus, a gente entende que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente sonha, do que a gente pensa. Então pronto, acabou. Não fica olhando pro vizinho, pro Beltrano do Instagram, pro vídeo da Beltraninha, não. Simplesmente confia naquilo que ele te prometeu. E não se compare, porque você se comparar vai ter um atraso no processo do crescimento. E Deus, às vezes, ele vai permitir com que você fique mais tempo nessa fase para que você realmente cresça e aprenda a ser grato em todas as coisas, assim como a palavra fala. Colossenses, que eu acabei de ler, capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam de Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando do quê? De ódio? De inveja? Não, de gratidão. Ele te humilha e te lança em alguns desertos que você não queria estar. Mas lembre-se que isso tudo é treinamento para te deixar preparado para a colheita. Em Salmo 126, verso 5, oh aleluia, eu posso sentir a presença dele aqui nesse momento. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Veja bem, aquele que sai chorando. Não importa a circunstância que você se encontra hoje, apenas se movimente, saia do lugar, saia daquilo que você precisa para entrar na presença de Deus. E entrando na presença de Deus, dali não saia. Esteja ali, certo e correto de que é ali que os seus pés têm que ficar findados e firmados. Não dá para você estar na presença de Deus e estar no mundo. Você vai ali dar uma olhadinha nas coisas do mundo, se enche das coisas do mundo e depois vai para Deus. Saiba que quando a gente faz isso, a gente perde tempo no crescimento da presença e se enchendo daquilo que não vai te acrescentar em nada. Somente, às vezes a gente passa tanto tempo mais no Instagram do que lendo a palavra de Deus, do que estando com a nossa família, com os nossos filhos, assistindo um filme de boa qualidade, uma conversa de qualidade, que a gente nem repara que a gente fez isso. Então que nesse dia você deixa a palavra do Senhor entrar dentro do teu coração. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você vai trazer. Você vai viver a promessa que Deus te fez. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela vai fazer acontecer. Você só precisa estar no lugar certo. E o lugar certo é na palavra de Deus. É lendo. E você só conhece a Deus lendo a palavra, estando com Ele, orando todos os dias. Não é um dia sim, uma vez no ano. É o seu tempo de qualidade com Deus. Ei, você vai ter colheita. Leve isso para o seu dia e jamais se esqueça ou deixe o inimigo roubar isso. Você colherá. O cenário de hoje não define o amanhã. Às vezes o de repente de Deus está tão perto de acontecer. Sabe aquele de repente que você espera já faz meses e anos e nada acontece? Não desiste agora. Permaneça no Senhor e Ele vai permanecer em você para que você dê muito fruto. A colheita vai ser tão grande que não vai dar nem tempo. Você colhe de manhã e à tarde você vai ter novamente para colher, porque o Senhor estando em você, dentro de você, permanecendo dentro de você é o que você precisa. Não olhe para as distrações, não olhe para as coisas que o mundo oferece. Permaneça seus olhos findados ao Senhor. Permita com que as outras coisas se percam, menos aquilo que você tem com Deus. Quando você está afindado com Deus, Ele automaticamente vai fazer você entrar
em tudo aquilo que precisa ser centrado, ou retirar tudo aquilo que precisa retirado. Quando às vezes eu tô no meu momento de devocional com Deus e eu tô tão sobrecarregada com tudo, ali o Senhor me trata do que eu fiz de errado, do que eu falei de errado para alguém que eu amo. Você só precisa da presença do Senhor. As suas raízes estando findadas nele, você vai frutificar. Você vai ter flores, você vai ser uma pessoa que vai conseguir a honra de Deus. E a melhor coisa é receber a honra daquilo que o Senhor tem preparado. A honra de homens é diferente da honra daquilo que Deus prepara para você. Ele te conhece o íntimo, no profundo. Ele sabe aonde é melhor você ir, aonde é melhor você chegar. Ele conhece a tua família, o teu sentimento, a rejeição que talvez você carrega dentro de você, mas que nesse dia você possa colocar totalmente seus olhos voltados para o Senhor. Finda as suas raízes naquilo que realmente vai frutificar. E você só vai conseguir isso a partir da palavra do Senhor. Não tem outro método, não existe. Você permanecendo no Senhor, a palavra mesmo fala, Ele permanecerá em você e você vai frutificar, você vai florescer como nunca. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família e tudo que leva teu nome. Não desista, não permita com que o inimigo roube as promessas do Senhor. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça que é pouco, vai assim mesmo, continua, canta, fala, ora. Permaneça no Senhor, que no momento certo a honra de Deus virá sobre você e os teus. Deus abençoe sua casa, seu dia. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Ele.